O ataque de pânico é a grande marca do transtorno de pânico. Mas não é porque a pessoa teve um ataque que necessariamente ela tem o transtorno. O ataque de pânico pode ocorrer em qualquer pessoa. Pode ocorrer em pessoas com outros transtornos mentais. Pode ocorrer em pessoas com outras doenças que não sejam da psiquiatria. Anemia, hipertiroidismo, enxaqueca. Ocorre também em pessoas que não têm nenhum tipo de doença, mas que fez uso de alguma substância. Cafeína, nicotina, anfetamina, cocaína, maconha. E também em pessoas que não fizeram uso de substâncias, não têm nenhuma doença, mas que passaram por um medo intenso, uma forte preocupação ou tiveram um grande susto. Dentre os transtornos mentais, além do transtorno de pânico, também pode ocorrer uma crise de pânico em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, pessoas com fobia social, pessoas com uma fobia específica, por exemplo, a claustrofobia, que é a pessoa que tem um medo muito intenso de estar num ambiente menor, com muita gente, em que ela julga ter um baixo fluxo de ar. Mas como que eu posso dizer que eu tive um ataque de pânico? De modo técnico, é a presença de um medo intenso, súbito, que pode durar alguns minutos ou talvez até uma hora. Mas, na verdade, aquela sensação parece durar uma eternidade para o paciente. Esse ataque, ele pode ser precipitado por uma outra coisa, por exemplo, na fobia social, se a pessoa tem um temor muito grande de que as pessoas possam estar julgando, ele naquele momento de exposição, ele pode ter um ataque de pânico. E pode também, numa situação de esforço físico muito importante, pode também desencadear um ataque, numa academia, numa atividade sexual. Mas também esse ataque ele pode surgir do nada, de forma inesperada. Você está assistindo a televisão e tem um ataque. Você pode estar dormindo e acordar tendo um ataque de pânico. Para o diagnóstico do ataque de pânico, são necessários pelo menos 4 desses 13 itens que eu vou passar aqui para você, que são sinais e sintomas que você pode ter tendo o ataque. Então, primeiro, palpitação cardíaca, o coração está muito acelerado, está com taquicardia. Segundo, sudorese, está suando bastante. Terceiro, tremores ou abalos musculares. Quarto, sensação de falta de ar, de sufocamento. Quinto, sensação de asfixia, como se tivesse tudo obstruído, de não conseguir respirar. Sexto, dor torácica ou desconforto. Sétimo, uma náusea, vontade de vomitar ou um desconforto abdominal importante. Oitavo, sensação de instabilidade, de desmaio. Nono, sensação de calafrio ou de uma onda de calor pelo corpo. Décimo, parestesias, ou seja, formigamentos de mãos, pés, ao redor dos lábios. E 11, os sintomas dissociativos de desrealização, que é a sensação de irrealidade, desconexão com o meio em que eu estou. O tempo parece passar mais lentamente, aquele som está mais distante, eu estou não conectado com o meio. E também eu posso experimentar uma despersonalização, que é uma desconexão com o próprio eu, com o próprio corpo, sensação de estar distante de mim mesmo, como se eu estivesse me observando. Esses também são sintomas que podem ocorrer no ataque de pânico. 12º, quando eu tenho medo de enlouquecer ou de perder o controle. E o 13º sintoma é o medo de morrer. Então, em meio a esses 13 itens falados, para que se dê o diagnóstico de um ataque de pânico, eu devo ter pelo menos 4 desses itens. E o que você deve entender é que esses sintomas são tão angustiantes para a pessoa, gera tanto sofrimento, que o paciente começa a se preocupar de forma demasiada. Ele se preocupa pensando que possa estar tendo um problema ainda mais grave, cardíaco, pulmonar. Então, não é incomum que esse paciente, antes de chegar na consulta com o psiquiatra, ele tenha passado por um pronto atendimento, por um cardiologista, tenha feito inúmeros exames laboratoriais, eletrocardiograma, radiografia, tomografia, porque ele pensa sempre no pior. É tão impactante para a vida do paciente que ocorrem mudanças no comportamento desse paciente. Então, o paciente ele passa a evitar alguns ambientes ou passa a andar apenas acompanhado de alguém de confiança,
devido ao medo de ter um novo ataque de pânico e de não ser devidamente atendido ou socorrido. No transtorno de pânico, tudo que foi falado ocorre, mas para que você possa classificar como um transtorno de pânico e não apenas como um ataque, o paciente deve ter essas crises de pânico de modo inesperado e de modo recorrente, ou seja, tem que ocorrer pelo menos 2 vezes de modo inesperado para que tecnicamente eu possa considerar como um transtorno de pânico. Inesperado. Eu não estava esperando, eu não estava num ambiente que me precipitou isso, eu estava ali assistindo uma televisão, por exemplo. Cada paciente tem uma intensidade de sintomas que podem durar segundos a minutos e tem também uma frequência desses sintomas. Muitas vezes na semana, algumas vezes na semana, uma vez a cada 15 dias. O quadro de pânico é grave, é incapacitante e isso deve ser tratado o quanto antes. Quanto mais rápido se inicia o tratamento, melhor, maior a chance de recuperação. E sobre o tratamento do transtorno de pânico, eu vou falar no próximo vídeo. Então eu espero que você compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial, porque vai ser muito útil também para a vida dela.